Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos dar início aqui, então, nosso primeiro encontro, nosso grupo aqui de reflexão sobre envelhecimento. Eu sou a Carla Belintani, fundadora da Casa Frida, junto com a Renata, e esse é um tema que surgiu, como vocês sabem, depois da roda do Travessias, que o Travessias foi um projeto que a gente pensou durante a pandemia, e acho que o tema, né, da finitude, da morte, do envelhecimento, nunca se fez tão presente para todos nós como os últimos anos, né? Então, foi motivado também por esses estudos que a gente pensou em estar começando aqui esse grupo para escutar vocês. A ideia não é que a gente vai estar aqui transmitindo um saber, mas circular a palavra, que cada um possa também se apresentar. A gente mandou para vocês um material de apoio e a gente queria também ouvir vocês, que vocês possam depois dizer qual o interesse que vocês têm com esse tema, o que vocês acharam também do material que a gente enviou e depois, enfim, circular a palavra, né? Então, Rê, você quer falar mais alguma coisa? Renata, quer complementar? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata, sou integrante e fundadora da Casa Frida. Estamos aqui, né, com esse tema tão importante e caro para a gente, porque é um tema que a gente sempre quis colocar, porque acho que é um tema que remete tanto às perdas, muitas, né, acho que tem muito a ver com o nosso projeto. E aí chegou a hora da gente se debruçar um pouco sobre ele, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, bem-vindo a todos. Acho que a gente vai abrir aí para uma breve apresentação, que nem a Carla falou, para a gente se conhecer um pouquinho, mas acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre o nosso material de apoio. Então, vamos lá, vamos começar. A gente está com 12 inscrições, estão faltando algumas pessoas para a gente, mas a gente vai aquecendo aqui. Vamos lá, começar. Quem quer começar? Está aberto, quem quiser, fique à vontade. Eu posso começar. Estão me ouvindo, né? Sim. Então, meu nome é Cibele, eu sou uma mulher em processo de envelhecimento, né? Acho que isso foi o primeiro questão que me trouxe para poder participar desse grupo. Eu sou assistente social de formação e eu atuo com pessoas idosas que vivenciam violações de direito, né? Então, qualquer espaço que a gente traga esse tema envelhecimento, para mim é um espaço importante de participar, né? E também um grande prazer de estar no evento da Casa Frida, tá? Mas é isso. Muito bom estar aqui. Obrigada, Sibeli. Posso ser o próximo, Carlinha? Claro, por favor, Celso. Vamos lá. Bom, eu acompanho bastante as atividades da Casa Frida e adoro tudo, adoro, ajuda demais, acrescenta muito. E esse tema, obviamente, é um tema que preocupa a todos nós, né? Individualmente e como cidadão, né? A sociedade brasileira também está envelhecendo bastante. No Brasil as coisas só acontecem quando viram uma urgência, né? Então a gente não está planejando o envelhecimento da população. Então acho que tem uma série de aspectos aí que vão além de acessibilidade, por exemplo, nos lugares, né? Mas que tem mais a ver com o lado do indivíduo, que a gente precisa
se preocupar. E ouvir vocês é sempre um prazer e um aprendizado. Então, obrigado. Agora, Carla, eu perdi, acho que eu me confundi, eu não vi o material de apoio. Ele fica no site? A gente enviou para vocês por e-mail. Será que... Ah, não, eu acho que enviou, sim. É que eu ando meio ando meio velho, talvez. E eu deixei passar, desculpa. Eu vou Não ler tem depois. problema. A gente Sem pode fazer um problema. resumo também do que a gente enviou. Não tem Tá, problema desculpa. nenhum. É que eu não vi Imagina. no site, mas estava no e-mail, tem razão. Desculpa. Bem-vindo, Celso. Obrigado, cara. Obrigado, Renata. Posso falar agora? Claro. Sim. Meu nome é Marisa. Meu interesse é mais egoísta. Eu estou envelhecendo e eu acho que, para mim, esse é o melhor momento da vida, porque eu estou conseguindo viver cada dia, fazer as coisas que eu gosto. Eu aposentei há alguns anos, e o começo da vida era trabalhar, construir a vida, construir filho, e eu não tinha tempo para nada. Então, agora que eu estou começando a fazer coisas que me interessavam, que antes não dava tempo. E eu quero ficar atenta para ver quais são os desafios, quais são as dicas, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo. Não tem nada egoísta, é muito bem-vinda essa observação. Muito bem-vinda mesmo. Obrigada. Vamos ver se a gente consegue ajudar, né, a responder essa sua pergunta. É um desafio. Quem mais gostaria de se apresentar depois da Marisa? Eu posso falar? Claro. Eu sou super nova, assim, na casa de Frida, etc e tal. Uma amiga minha que me falou para entrar na Lagartixa, e eu fiquei muito feliz quando eu vi, eu vou fazer 80 anos agora em fevereiro, e eu sempre queria um grupo desse, que eu pudesse falar sobre os problemas justamente da terceira idade, assim, mais avançada, porque a gente se sente muito só e não tem grupo que você possa se encontrar. Por exemplo, eu não pode tomar um café, o pessoal se reunir, e eu não vejo que tenha nenhum grupo, nenhum lugar que eu possa participar. O primeiro lugar que eu vi foi de vocês. Eu trabalhei a vida toda, quando eu parei de trabalhar, me deu um vazio horrível, porque a vida ficou sem sentido, meus filhos, eu moro sozinha, meus filhos saíram de casa, meus netos também estão com a vida deles, entendeu? E eu não quero ficar assim grudada e dependente, porque eu fico feliz que eles estão felizes na vida deles. Mas eu sinto falta de não existir em São Paulo um local que tenha de encontro, sei lá, eu pensei até em abrir um café, uma coisa qualquer, para quem quiser tomar um café de tarde, conversar, assim, porque é tudo gente jovem em todo lugar que você vai, né? Quer dizer, gente assim de idade, né? Você não é tão bem. Então, eu estou super contente de ter visto a possibilidade de participar desse grupo, e estou louca para ver como é que vai se desenrolar. Maria, você pode trazer um café também aqui no grupo online com a gente toma um café juntos aqui. Aí eu vou trazer um champanhe já para a gente ficar mais animado de vez, sabe? Boa. Bem-vinda, Maria de Lourdes. Muito bom te ouvir, viu? Bem-vinda aqui ao grupo. Muito obrigada por me acolherem. Quem mais Eu gostaria? posso falar a segunda Cibele do grupo. Vamos lá. Eu comecei a pensar sobre memória e processos de envelhecimento durante a pandemia. Eu sempre tive como linha de... Eu sou arquiteta, mas cenógrafa, figurinista, trabalhei com observação de aves para crianças. E durante a pandemia, no meu apartamento, eu tô no 3º andar, e eu acompanhei muito o processo de ninhos, toda essa questão dos ciclos da natureza, e eu tenho 2 filhos, e eu comecei a conversar com eles sobre essa questão dos ciclos da natureza, e eu percebi que a gente precisa falar sobre envelhecer com as crianças. E então eu comecei a fazer um curso, uma especialização com o pessoal do Rio, que é gerontopsicomotricidade. E quando eu encontrei a Casa Frida, eu fiquei muito feliz, porque eu vou poder trazer muitas reflexões que eu tenho feito junto a esse grupo em São Paulo, né, que é onde eu moro. E então eu estou muito feliz, porque parece que as coisas vão se
vão aparecendo no meio do caminho, assim, as conexões vão se fazendo. E eu acredito muito na questão intergeracional, assim, eu acho que a gente tem que saber envelhecer, e eu gosto muito daquela música Pavão misterioso, me poupe do vexame de morrer tão jovem. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que viver é fazer parte de um ciclo, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Poxa, que interessante. Bem-vinda. Vamos ter muitas trocas mesmo. Muito legal o projeto. Sibeli, depois, se você puder deixar a música aqui para a gente, no bate-papo, a gente vai fazer um compilado para mandar para vocês por e-mail depois. Legal. Lindo. É o Pavão Misterioso. Nossa, era de uma novela, né? Também, né? Sim. Que interessante, muito bom. Muito Carla, bonita posso... também com criança. Márcia, claro, por favor. Oi, tudo bem? Sei que você lembra de mim, da Padoca. Tudo bem? Claro que sim, bem-vinda. Então, eu acho que você já deve saber, eu já falei na época da Padoca, que eu estava participando, agora eu dei uma parada, mas eu trabalho com idosos também, eu sou dentista, faço atendimento home care, e eu atendo o pessoal, assim, que não pode mais, que não anda mais, que não pode mais ir para o consultório, né? E então, além disso, eu também já estou envelhecendo, eu já tenho 58 anos, já estou com os filhos saindo de casa, já estou ficando mais sozinha, né? E além do trabalho, eu acho que para mim vai ser muito interessante poder estudar um pouco essa parte psicológica do envelhecer, né? Porque a parte física, eu já estudei bastante coisa sobre o desenvolvimento físico, né, do envelhecer, mas o psicológico a maioria dos cursos deixam muito a desejar esse lado. E para a gente que trabalha com idosos com idade muito, muito avançada, que é o meu caso, são pessoas que normalmente já têm quase 100 anos, 90 e tanto, né? Tudo acima de 90. Eu falo que eu trabalho com a quarta idade, não com a terceira, né? E eu acho que a parte psicológica para a gente também é importante, porque a gente vê muita coisa que a gente fica às vezes triste, fica, nossa, será que eu vou ficar assim? Umas coisas desse tipo, vem esse raciocínio na cabeça, né? Então, para mim, vai ser muito bom esse curso. Só que eu também não vi, eu me inscrevi ontem e eu não vi o material, não recebi não percebi que tinha sido enviado material nenhum, mas agora eu vou ficar mais atenta. Então, obrigada, estou muito feliz de poder estar aqui. Não tem problema algum, Márcia, a gente pode retomar, quem conseguiu acessar também, depois a gente faz uma rodada para entender melhor quem que conseguiu acessar os textos que a gente enviou, e depois vocês leem com calma quando tiver um tempo. Mas muito bom você compartilhar essa experiência com a gente também. Acho que tem um grupo que tem já uma atividade voltado para mais profissional também, com a terceira idade, né, com o tema do envelhecimento. Obrigada pela sua apresentação, Márcia. Quem mais gostaria? Temos ainda apresentações aqui. Posso falar? Mari? Vamos lá, Mari. Boa Oi, noite. tudo bem? Boa noite, eu sou a Mari. Eu estou chegando primeira vez aqui na Casa Frida, mas eu sempre recebo o material de vocês porque eu participava da confraria, cheguei a participar de alguns encontros quando era presencial ainda. Na pandemia eu não consegui. Nossa, legal. Foi bem, nossa, acho que foi, sei lá, 2019. Depois de 2020 eu não consegui participar, porque eu estava estudando psicanálise já há algum tempo, né? E na pandemia eu comecei a atuar como psicanalista. Eu venho da área de letras e de empresas também, trabalhei na parte de comunicação. E psicanálise é uma coisa assim dos últimos 10 anos que eu comecei a estudar, mas não estava efetivamente botando em prática. E na pandemia veio muita demanda, eu consegui trabalhar e me estruturando. Hoje em dia eu trabalho com psicanálise, estudo, faço uma pós,
E eu percebo assim, além do meu próprio interesse, quero envelhecer bem, né? Tem também, assim, eu atendo várias mulheres, várias pessoas com idade acima de 55, 60, e mesmo quem está aposentando ou está com um plano de aposentar, não quer parar, principalmente profissional, quer achar alguma coisa. Então, o trabalho na terapia, muito dessa coisa de encontrar novos caminhos, o que fazer, como fazer, é tipo essa coisa de se reinventar mesmo. E eu me interessei pelo grupo exatamente por causa disso, né? Porque eu também acredito, eu mesma estou na minha terceira profissão. Então, assim, por que não? Vamos, né? Desenvolvendo, aprendendo. Sempre dá para aprender, sempre dá para fazer o que se quer, e dá para parar também quando se quer parar, não tem obrigação nenhuma de nada, né? Mas a proposta do grupo me atrai bastante, discutir esse envelhecimento e aquele termo que acho que a Mira Goldberg traz, que é a envelhecência, né? Gosto muito disso. E aí, navegar aí com vocês nessa trajetória. Mari, nossa colega, então, aqui de trabalho, também da área da psicanálise, vai ajudar, então, a gente aqui a contribuir também com o olhar da psicanálise sobre o tema. E que bom que você vem atuando, que você está, né, também autorizando vir para a clínica. Também era algo que a Renata e eu, a gente conversava, né, o quanto a gente ouvia também questões da clínica voltado para o envelhecimento, e como esse tema é fascinante, né? É um tema que precisa ser falado mais, trocado, conversado, e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, finalmente, né, quase 5 anos de projeto, começando esse grupo com o tema. Então, obrigada, Mari, pela sua apresentação. Quem mais gostaria? Eu posso me apresentar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Então, meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante de terapia ocupacional e também de letras. Eu estou de olho na Casa Frida há muito tempo, participei de várias coisas já, mas sempre no meu cantinho, assim, com a câmera desligada, só ouvindo sempre. E aí chegou a oportunidade desse grupo, né, com a palavra tempo. Acho que a palavra tempo me chama mais atenção do que... É a palavra que me chama mais atenção, assim, é uma palavra que me envolve, que me encanta, me sensibiliza, assim, e talvez por isso meu TCC e as minhas leituras, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo dentro da terapia ocupacional tem relação com o envelhecimento. Então, acho que busca de sempre trazer o que encanta mais para perto, né? Então, é isso, por isso eu escolhi estar aqui. Poxa, que bacana, Ana. Terapeuta ocupacional, olha só. Muito Quem legal. sabe já uma psicanalista também, mas Isso, uma coisa de um cada vez. pezinho. Legal, obrigada. Quem falta? Posso falar? Claro. Sou Sueli, eu estou surpresa com tantas pessoas jovens que tem aqui no grupo, e que acho que tem a ver até com o objetivo que me trouxe ao grupo, porque eu observo as outras gerações, as outras faixas etárias tão organizadas, ativistas, e criam espaços na mídia, e de modo a que as questões ou que preocupam, ou questões de entretenimento, quer seja para o prazer ou para o sofrimento, essas questões afloram e estão sempre presentes, sendo discutidas. E das pessoas mais velhas, já não tanto, né? Embora se comente muito sobre os idosos, políticas e defesa de direitos, mas eu não vejo que
que esses temas tenham o mesmo espaço. Então, quando esse grupo se criou, eu acompanho já a Casa Frida no YouTube, me despertou esse interesse, tendo em vista essa escassez que eu observo. Então, vim com essa motivação, continuo, embora eu esteja surpresa com os jovens, fico também bastante feliz, né, de observar que tem gente com essa motivação para vir conversar conosco, né? Que eu já me aposentei há tempos, não trabalho e estou também querendo ver qual é o tema sobre o qual podemos conversar e tomar café, ou que seja, para, enfim, criar esse espaço um pouco do interesse de todos. Era isso. Bem-vinda, Sueli. Obrigada. Muito bom te ouvir. Depois você conta para a gente de que área que você veio, né? Com o seu interesse, né? Que bom que você está surpresa aqui também. É como a gente está aqui com um grupo heterogêneo também, né? Muito bom. Mário, por favor, boa noite. Meu áudio está bom para vocês? Dá para ouvir? Sim. Tá? Ótimo. Estou com problemas não é de audição, é de microfone. Boa noite a todos, muito boa noite. É uma alegria enorme encontrar essas pessoas. Esse encontro não tem mais que 2 meses, mas assim foi suficiente para me assegurar a vontade de continuar frequentando os encontros, a leitura, as indicações que são feitas, especialmente os comentários que são feitos a cada noite que a gente encontra para conversar. Isso é super agradável. Eu estudei na universidade, estudei filosofia, fiz a graduação em filosofia, depois fiz pós-graduação em filosofia também. Cerca de 5 anos eu aposentei como professor de filosofia na Universidade do Estado de Minas Gerais. Tive uma experiência lindíssima, absolutamente fascinante. E estudei durante esse tempo, né? E depois de amanhã eu faço 71 anos de idade. Durante esse tempo que essa trajetória que eu percorri na universidade, das leituras que fiz, eu transitei por áreas distintas. Por exemplo, eu transitei pelo cinema, transitei pela fotografia, pelas artes visuais, pelo design, pela literatura, pela poesia especialmente, né? E uma vez ou outra me tive com a indagação crucial, que era responder a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo com tudo isso, né? O que eu estou fazendo com tudo isso? Onde é que eu quero chegar, né? E de certa forma eu me identifico um pouco com o buscador do Bucay, né? O primeiro parágrafo do conto dele já tem uma coisa muito interessante, né? É a história de um homem que eu definiria como buscador. Eu me identifico como um buscador também, né? Com alguém que procura, E muitas vezes a gente não procura exatamente o que espera obter, espera encontrar. Porque procurar e buscar são atitudes inerentes à condição humana, né? E eu acho que buscar torna a nossa existência incansável, né? A gente busca e se completa, se complementa uma coisa ou outra que encontra aqui ou ali, né? Então, isso me considero simplesmente alguém para quem a vida é uma busca. A vida é uma busca, né? Com a pandemia, esta descoberta fantástica que foi a possibilidade das pessoas poderem se encontrar virtualmente. Eu tenho preguiça de trânsito, eu detesto dirigir carro, eu não gosto de andar. Vivo na cidade grande, vivo em Belo Horizonte, 45 anos. A cidade é cada vez mais insuportável do ponto de vista da mobilidade, é uma cidade onde não há mobilidade, né? Todos os dias são terríveis. Mas assim, com essa possibilidade de a gente conversar virtualmente, eu me sentia muito confortável, né? Ou seja, como eu não tenho mais que eu trabalho todos os dias, eu trabalho em casa.
né? As coisas que eu procuro a partir do meu relacionamento com as pessoas que eu conheço, pela internet, pelas coisas que leio, pelas coisas que aprecio, etc., né? Bom, depois que eu aposentei, eu resolvi assumir um projeto que já me frequentava há bastante tempo, que era trabalhar com edição literária, de literatura, de distintas possibilidades. Eu fundei uma editora, a Editora Atafona, que funciona na minha casa, no meu escritório, né? Onde eu lido com um grupo grande de pessoas, colaboradores que cuidam da parte técnica de todos os pontos, de todos os aspectos da edição, e também com autores, né? Então, entre outras coisas com as quais eu me preocupo atualmente, está essa aí, né? De encontrar perspectivas de publicação, perspectivas literárias com as pessoas com as quais eu lido. É um projeto que já está no seu 5º ano de existência e às vezes é um pouco cansativo, mas assim me surpreendo com a possibilidade de avançar, de seguir mais, né? Esse trabalho não me cansa, né? Então, é a busca, né? O sentido da busca. Eu acho que isso me diz muito, me identifica muito. Eu me sinto suficientemente encorajado a prosseguir buscando coisas, né? Ponto parágrafo, já vou concluir. E é a questão da velhice, né? Eu andei lendo coisas por aí e já utilizei muito palavras tipo idoso, terceira idade, etc. Depois fui ler Simone de Beauvoir. Fui ler o livro dela que se chama A Velhice e li uma coisa extraordinária que é a história dela com Sartre, né? E com essa leitura, fundamentalmente, a palavra velhice passou a ter um sentido especialíssimo para mim. Eu lido estou ficando velho. Não há nenhum problema nisso, pelo contrário, estou me tornando uma pessoa que pode reunir algumas qualidades que talvez eu tenha deixado para trás. E me sinto um privilegiado de já ter a idade que eu tenho e ter saúde, estar vivendo com dignidade, estar vivendo com simplicidade, com muita dignidade e poder fazer escolhas das coisas que me agradam muito, ler, assistir filmes, conversar com pessoas, tomar café com as pessoas, né? Tomar café. O café se transformou para mim num ato assim de grandeza, um ato de solidariedade, de convivência pacífica entre pessoas que têm pensamentos afins, sabe? Então, isso é suficientemente rico, muito, muito interessante. Por outro lado, me conduziu também a prestar mais atenção nas pessoas velhas com as quais eu convivo. Por exemplo, no bairro que eu moro no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte. Tem uma pessoa de Minas aí, não sei se ela mora aqui. Diariamente, me encontro com 2 senhoras, né, catadoras de lixo. Elas aguardam a hora em que a gente desce com a sacola de lixo para o lixeiro levar. São 2 pessoas que não têm menos que 80 anos. E elas fazem, na minha rua, que elas fazem isso pelo menos 3 vezes por semana. Eu as encontro aqui há mais de 1 ano e nos últimos dias me ocorreu uma vontade imensa de parar para conversar com elas. Bater papo com elas, saber o nome, saber onde moram, saber o que fazem com as coisas que catam na rua, né? Ou seja, estou querendo encontrar ou estou buscando com essas pessoas respostas para dúvidas que eu mesmo não sei exatamente quais são. Mas desconfio que aquilo que eu estou buscando nesse encontro com elas deve ser algo interessante, né? E vou seguir em frente. Tá? Prazer enorme estar com vocês, viu? Muito grande. Vocês são grandes companhias para as minhas noites em Belo Horizonte. Tá? Um grande abraço. Obrigado. O prazer é nosso, Mário. Puxa, que percurso, e que movimento, né? Que vida! Você está como editora, eu fico imaginando sua rotina, né? Não tem muito movimento, muitas coisas acontecendo. E é interessante você falar do café, né? O café está surgindo aqui. Está circulando aqui. Começou trazendo o café, você trouxe de novo. E é verdade, né? Um ato de grandeza mesmo, você encontrar alguém, tomar um café, não é uma coisa simples, né? Tem um significado maior, né? Então, eu agradeço essa apresentação, uma honra ter você aqui com a gente também.
E vou passar então para sua colega de Minas, a Márcia, por favor. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu já venho, né, caminhando um pouquinho. Esse ano eu conheci a confraria, conheci Casa Frida, e o Mário falou uma coisa muito interessante da questão do buscador, e esse texto, ele realmente mexeu muito comigo. Então, vamos lá, eu tenho, a minha primeira formação é letras, eu fiz português e inglês, eu fiz na PUC Minas, né, em Belo Horizonte. Hoje eu não moro mais em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, e já tem 20 anos que eu saí de Belo Horizonte, moro no interior de Minas, moro numa vilazinha pequenininha, daquele lugar que a gente pode bater na porta que você vai tomar café com todo mundo. Nós temos aqui, no máximo, 1.300, 1.400 habitantes, contando com a zona rural. E eu trabalhei muito tempo, né, no magistério, fiz 2 pós, uma de língua portuguesa mesmo e uma de revisão de texto. Depois eu me aposentei por problema de coluna, eu tive um problema sério, me aposentei nova por invalidez, mas eu não consigo ficar parada, né? Então, a minha pós de revisão de texto veio depois da minha aposentadoria, porque eu queria continuar trabalhando de alguma forma. Para a sala de aula estava impossível, porque, na realidade, eu chutei o pau da barraca em Belo Horizonte, eu trabalhava em escolas da rede privada, escolas, vamos dizer, de renome, né? E fui trabalhar no Estado como funcionária pública aqui, onde eu moro hoje, porque eu queria sair da cidade grande, já não me servia, eu queria um lugar onde eu pudesse ter essa relação com a natureza mais próxima. E depois, né, que eu vim para cá, que eu aposentei, depois eu fiz a pós de revisão de texto, comecei a trabalhar com revisão de texto muito tempo, e nessa brincadeira de trabalhando com revisão de texto, uma pessoa que eu conheci, porque eu fundei uma ONG junto com outras pessoas de proteção animal. E lá eu conheci um protetor também, que tinha uma empresa de consultoria ambiental, e ele me convidou para trabalhar com ele, fazendo revisão de texto, relatório. E nessa brincadeira, eu não sei como, hoje eu sou analista ambiental. Aí fui fazer o curso de sociologia, e hoje eu faço diagnóstico socioeconômico para licenciamento ambiental. E sempre trabalhando com pessoas, porque eu gosto dessa relação. E eu sou essa sempre buscadora, porque cada hora eu estou querendo uma coisa, eu não consigo parar de ler, eu não consigo parar de estudar, e eu estou querendo coisa nova. E a confraria, a Casa Frida, caiu para mim assim, belíssimamente, porque era o que eu mais sentia falta. Discutir sobre filmes, discutir sobre textos, discutir sobre tanto texto literário quanto texto técnico, não importa, mas eu sempre gostei de um grupo que a gente possa trocar, compartilhar os nossos saberes individuais, né, os nossos saberes particulares mesmo, nossas experiências. E essa questão da velhice, ela é muito interessante, porque eu cheguei à conclusão que realmente é uma das fases mais interessantes que existe na vida. É quando a gente chega nessa idade, acho que foi Maria de Lourdes que comentou, que assim, eu faço o que eu quiser e eu tenho que me apoderar disso, porque a gente fica com culpa, sabe? Você fica assim, o filho está ali, não sei o quê, a irmã, o irmão que não... Não, peraí, agora eu quero viver a minha vida, eu não quero que a minha pedra fique lá, que eu vivi só, sei lá, 8 anos, 10 anos, não. Eu quero aumentar isso. E isso me gerou um incômodo, porque eu fiquei imaginando quantos anos que essas pessoas, né, o primeiro lá que viveu 8 anos, 6 meses, 2 semanas e 3, será com quantos anos que ele morreu? Será que ele tinha 40 anos? Será que ele
só pôde ter 8 anos da sua vida de satisfação, de alegria, né, de prazer, de encontros, né, e enfim, eu achei que foi esse texto, ele mexe muito com a gente, né? Porque quantas vezes a gente deixa passar pelo simples fato de achar que não é hora ou a gente não valoriza. Mas, enfim, rapidamente foi isso. Hoje, como eu falei com vocês, moro numa cidade bem pequenininha. É um lugar que é maravilhoso para mim. E, Mário, quando você quiser vir me conhecer aqui no meu canto, eu moro em Milho Verde, pertence ao Cerro. Não me diga uma coisa dessa. Conheço. Estive lá em 1986, 82. Ah, mudou muito. Mudou 85. muito. Vi fotografias recentes de lá e do dia que eu estive lá em final de 86. Você sabe que há permissão para fazer um desabafo aqui. Eu fui para lá para cuidar da tradição de um livro que eu estava fazendo naquela época, a pedido enfim, era uma atividade acadêmica, e fiquei lá 10 dias enfurnado numa pousada, sentado numa mesa do refeitório desta pousada, na pousada da Anete, né? Com a máquina de escrever eletrônica. A Anete é da placa Pousada eletrônica. Moraes. Isso. E saí de lá com um livro traduzido do italiano. Não me diga. Então, volte. Olha só, Fazendo os café em Milho encontros. Verde. Vamos. Com certeza. Já tem cafés, né? Sendo marcados por Que aí. alegria, Márcia. Prazer enorme. Puxa vida. Bacana. Prazer é meu, Mário. Márcia, bem-vinda. Obrigada por contar também um pouquinho do seu percurso para a gente. E interessante como a vida vai tomando um caminho totalmente diferente, né? Você vai como voluntária, de repente se torna analista ambiental. É muito interessante esses caminhos, né? Que a vida vai trazendo sem você planejar tanto, né? As coisas simplesmente acontecem, né? Mas acho que agora a gente encerrou as apresentações. Tem mais alguém que falta se apresentar? Eu acho que todos se apresentaram já. Acho que sim. Para quem não conseguiu ver o material de apoio, esse texto que o Mário e a Márcia estão comentando, ele está nesse material que a gente enviou para vocês, chama O Buscador, e a gente vai passar ele aqui para vocês, que a Renata encontrou um vídeo falado, né, com uma contadora de histórias contando esse texto, e a gente vai passar agora para vocês. Acho que compartilhar aqui a tela com vocês enquanto isso. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Então, vou colocar. Tem 6 minutinhos, depois a gente abre para discussão. Então. Sim. Era uma vez um buscador. Um buscador é alguém que faz da sua vida uma busca. Ele nem sempre sabe bem o que está buscando, mas é alguém que aprendeu ao longo do tempo a ouvir os recados do seu coração, mesmo sem compreendê-los. Eu sou Andy Rubinstein, sou contadora de histórias, e a história de hoje é uma história de busca. Dizem que um dia o buscador dessa história sentiu que deveria ir até a cidade de Camir. E quando ele sentiu que esse devia ser o seu próximo passo, ele não fez muitas perguntas, não foi questionar com alguém mais velho do que ele, nada, ele simplesmente partiu. Depois de 2 dias caminhando por estradas empoeiradas, ele viu lá longe a cidade de Camir. Pouco antes de chegar no povoado, olhou para a sua direita e viu uma colina que chamou muito a sua atenção. Era uma montanha coberta de um verde maravilhoso, com muitas árvores, flores, pássaros.
tinha uma cerquinha em volta da colina e um portãozinho de madeira entreaberto. E ele sentiu que aquele portãozinho estava convidando ele para entrar. Ele pensou que ele nem precisava mais ir até Camir, que ele devia entrar naquele portãozinho para descansar um pouco naquele lugar encantador. Atravessou e começou a caminhar, e tinha muitas pedras brancas espalhadas, pareciam aleatoriamente entre as árvores. Ele começou a contemplar cada detalhe daquele lugar magnífico, cada flor, cada borboleta, cada cor, até que seus olhos pararam sobre uma das pedras brancas e ele viu uma inscrição que chamou muito a sua atenção. Lá na pedra estava escrito: Abu Tareg viveu 8 anos, 6 meses, 2 semanas e 3 dias. Então ele se deu conta que aquilo não era uma pedra, mas era uma lápide. E ele sentiu muita dor ao pensar que ali estava enterrada uma criança tão jovem. Ele continuou olhando ao redor e viu que ao lado tinha outras pedras, cada uma com uma inscrição. Uma delas era Yamir Khalib. Viveu 5 anos, 8 meses e 3 semanas. O buscador ficou completamente emocionado. Aquele lugar era, na verdade, um cemitério. E cada pequena pedra é uma tumba. Ele começou a ler as lápides, uma por uma, e todas tinham inscrições parecidas. Um nome, o tempo de vida exato do falecido. Mas o que deixou o buscador realmente espantado foi perceber que, no máximo, ali alguém tinha vivido uns 11 anos. Ele ficou muito triste e começou a chorar. Foi então que o cuidador do cemitério se aproximou, olhou para o homem que chorava por um tempo em silêncio e depois perguntou se ele chorava por algum familiar. Não, eu não conheço ninguém que está enterrado aqui, ele disse. Mas o que acontece com esse povoado? Que coisa tão terrível! Por que tantas crianças mortas enterradas nesse lugar? Tem alguma maldição aqui que obrigou a cidade a construir um cemitério de crianças? O velho sorriu e respondeu: Não, você pode se acalmar. Não tem nenhuma maldição. Acontece que aqui temos um costume, eu vou lhe contar. Quando um jovem ou uma jovem faz 15 anos, seus pais lhe dão de presente um pequeno caderno, como esse que eu carrego aqui pendurado. E nós temos uma tradição de, a partir dessa data, cada vez que desfrutamos intensamente de alguma coisa, escrevemos aqui no caderno, do lado esquerdo, o que aconteceu, e do lado direito, o tempo que durou o nosso entusiasmo. Por exemplo, conheceu sua namorada. Quanto tempo durou a paixão e o prazer de conhecê-la? 1 semana? 2? 3? 3 semanas e meia? Deu o primeiro beijo. O prazer maravilhoso daquele beijo, quanto durou? 1 minuto e meio? 2 dias? 1 semana? E assim a gravidez, o nascimento de um filho, quanto tempo durou a magia, o encantamento? Quanto tempo durou o entusiasmo pela vida? Quanto tempo conseguiu realmente desfrutar dessas situações? Horas? Dias? Assim a gente vai anotando no caderninho cada momento que realmente desfrutamos. Cada momento. E quando alguém morre, é nosso costume abrir o seu caderninho e somar o tempo desfrutado para escrever na sua lápide. Porque esse é para nós o único tempo realmente vivido. Que essa história possa nos recordar que a existência da morte pode ser a potência que nos impulsiona a estar cada dia mais vivos. Muito obrigada. Pronto, lindo, né? Muito bonito esse texto. Aliás, ela tem vários contos, viu? Quem se interessar. Achei bem legal.
E foi uma escolha, assim, foi pensando também no texto que a gente enviou para vocês do Freud, né, que é sobre a transitoriedade, que é um texto que ele escreveu em 1916 e era bem no meio da Primeira Grande Guerra. E ele vai falando sobre a importância da gente valorizar as coisas belas da vida, mesmo elas tendo um tempo, uma duração, uma finitude. E é uma conversa que ele está tendo com um poeta que está muito decepcionado com o fato de que as coisas bonitas terão fim. E aí vai falando sobre a fragilidade, e aí ele diz que é o oposto, quanto mais frágil, maior tem o valor das coisas, né? Mais a gente deveria valorizar, né? É um texto super bonito do Freud, depois, se vocês puderem ler com calma, acho que é um texto mais poético que ele escreve, e ele aposta, né, no final, mesmo com todas as perdas, né, porque ele escreve isso durante o momento de guerra, pensando que a gente recentemente passou por uma grande guerra também, com muitas perdas por conta de uma pandemia, e mesmo assim ele aposta na nossa capacidade de refazer esses vínculos, de reconstruir, de num novo solo mais rico, mais enriquecedor. É muito bonito o texto. Então, acho que agora a gente podia abrir para mais uma rodada, para ver o que despertou em vocês, né, esse texto do Buscador e sobre a transitoriedade, o que desperta em vocês esse tema. Então, está aberto aqui para vocês falarem. Olha, eu posso falar um pouquinho assim, porque eu não me aprofundei tanto no que eu li, porque também quis ler rapidinho antes de começar, e eu achei bem interessante, sabe? Porque eu entendi, eu me botei no lugar do poeta também, entendeu? Que pena que as flores, que aquilo, quer dizer, ele nem conseguiu admirar, porque ele já estava com medo que aquilo já fosse terminar, né? Então ficou assim. E o mais velho também, que é o companheiro dele, também não conseguiram valorizar aquilo porque era transitório. Então, depois aparece uma outra parte em que ele fala que não é justo que as coisas que são belas em si mesmas não possam ser apreciadas enquanto elas duram, né? E como eu me identifiquei primeiro com a finitude realmente, eu achava, puxa, tanto isso, por causa da minha idade também, agora vai dar em nada, eu fiz tanta coisa e tudo, e agora quem vai fazer o quê? Vai virar pó. Então, eu me identifiquei com o sentimento daquele poeta, entendeu? Do outro, mas depois eu realmente percebi que é você ver só um lado da moeda. Eu não estava vendo o outro lado de tudo que realmente, se eu pudesse escrever, que nem aquele outro poema, seria bem interessante, porque teve tantos lados bons e que eu valorizei no momento, e que no final você não está mais contando com aquilo, entendeu? E isso realmente faz com que você reveja a sua vida para trás e perceba quantos momentos realmente foram importantes e continuam sendo. Não é porque eles passaram que você passa a não valer nada, que a sua vida passa a não valer nada, você não pode fazer uma lápide dizendo que fez isso, isso e isso. Então, a gente pode realmente cair nesse, no caso, o meu caso, que eu posso falar só por mim, de achar que, puta, acabou tudo, quer dizer, foi tudo lindo essa floração, mas daqui a pouco vai acabar tudo. Então, não vale a pena, sabe? Mas, de repente, você vendo esse outro lado, você começa a se firmar e sentir que a sua vida não foi em vão mesmo, e que você fez várias coisas, você deixou várias sementes que vão florescer assim em outras ocasiões, né? O seu filho, o seu neto, você deixou, no meu caso, né? Eu deixei sementes e para os meus netos, sobretudo, quando eu estou com eles, sempre quero estar botando sementes que na minha época não se podia pôr, minha mãe não falava, hoje em dia eu estou. Então, eu queria dizer que do poema me fez muito bem, porque eu passei a valorizar a minha vida, minhas coisas, as sementes que eu estou deixando, e a primeira sensação é minha, puta que pariu, você faz um monte de coisa e agora vai acabar, né? Acabar no inverno aí tudo, o que é isso? Vou virar um pó numa lápide? Não quero. E depois você começa a rever, e aí você tem essa condição de ter um outro olhar
para a sua vida. É esse que eu queria deixar o meu sentimento desse ponto. Alguém quer falar sobre? Pode falar. Quem que falou aí? Que não... a Marisa. Não, você vai fazer algum Marisa, não, eu ia falar quem que eu gostaria de comentar ou falar. Pode seguir. Na verdade, assim, todo mundo se apresentou, disse a profissão, e eu vou falar a minha profissão porque me incomodou esse texto do buscador. Eu sou economista, eu trabalhei, depois eu fiz gestão de projetos, então eu trabalhei com monitoramento, controle, tudo na vida. E daí e a Márcia, minha amiga, Márcia Borg, ela sabe, eu sou uma pessoa absolutamente de planilha e assim. E aí eu estou aprendendo, e assim, minha grande satisfação é que eu estou aprendendo a parar de controlar, a viver o momento presente. Então, quando ele põe na lápide, ele soma os momentos de felicidade, aí me deu... A Marisa, ela é totalmente... Sabe? Aí eu falei assim, não dá para... Assim, tá contra o meu movimento de hoje de não controlar. E sobre ser buscador, eu acho assim, me chamou a atenção que ele fala assim, sensações que vinham de um lugar desconhecido de si mesmo. E o movimento que eu estou fazendo, que está me dando uma imensa satisfação, é um autoconhecimento. E aí eu percebi que, à medida que eu vou descobrindo as coisas que fazem sentido para mim, que tem muito significado, que é amadurecimento, relacionamentos sinceros e profundos, independente se tem uma briga, uma encrenca hoje, e aí você cresce em cima desta questão. Então, quando eu comecei a descobrir essas coisas que fazem sentido para mim, eu parei de buscar e fiquei naquilo que me dá um prazer maior. E eu vou dizer para vocês que eu estou aposentada já há alguns anos, eu já fui da física a arquitetura, filosofia, do que vocês quiserem conversar, no mínimo eu já puxei o assunto, não sou especialista. Então, eu parei de buscar. E aí, somar o tempo de felicidade me incomoda. E aí, o Mário, né, que estudou filosofia, se eu não for falar uma bobagem, a felicidade é o momento de hoje, não adianta você ficar 3 minutos de felicidade, não faz sentido para mim isso. E aí, eu junto com a história do Freud, que é a questão dos ciclos e a questão do luto, e de repente eu vou voltar um pouquinho para trás, porque eu acho que... Porque logo depois que ele fala da beleza, né, na natureza, que não pode ser perene, e da escassez, que uma flor que é bela hoje, ela morre amanhã, mas ela não deixou de ser bela. E aí ele está falando do luto. E, para mim, o luto é mais ou menos uma aceitação desse processo, porque a gente vive esse processo do envelhecimento e tem que aceitar, porque assim, o que para mim caracteriza a transitoriedade, a finitude, né? O sentido da finitude, é a consciência de ser humano, porque aí eu já vi alguns filósofos falando que o gato e a planta não está nem aí, porque se vai morrer ou não vai morrer, para eles não fazem um menor sentido. Agora, o homem, ele tem a consciência de que ele vai morrer um dia. Então, essa coisa da escassez do Freud, e aí também juntando os dois textos, a gente lembra das religiões orientais, que fala que é viver o momento presente, né? Porque, na verdade, quando vocês fazem uma pergunta no começo, o que é a transitoriedade, o que é o tempo? Então, assim, o passado e o presente, para mim, são memórias, né? E, assim, o presente é quase uma memória, porque você fez assim, já virou passado. Então, né? Então, o passado e o presente está na memória. E o futuro está na expectativa. Então,
esse viver relaxado, com sentido na vida, encontrando aquilo que faz sentido para você, eu acho que hoje é o que me move. E então, assim, parei de buscar e fiquei naquilo só. Se uma hora apareceu uma outra coisa, como os outros programas que eu já vi da Casa Frida, aí eu entro um livro novo, uma viagem nova, um amigo novo, mas não estou buscando. Hoje eu estou colhendo aquilo tudo que eu já busquei. Bem interessante, que eu acho que vai também um pouco nessa direção que a Maria de Lourdes estava falando, né, Marisa? Assim, ela primeiro se identifica com esse poeta, né? Fala, como assim? É verdade, as coisas têm fim. Como é que pode isso? Por que a gente se dedica tanto sabendo que vai ter um fim? E depois acho que é isso que você está dizendo, né? Não é o fim que interessa, né? São de fato os momentos, os instantes, o que nos marca, o que nos toca, que aí vai um pouco também o que a gente colocou do Pontalis para vocês, né? Que é esse livrinho aqui que chama Antes, que ele fala, né? Que aqui a gente está falando de um tempo cronológico, né? Mas tem um tempo que é fora do relógio, que é um pouco o que a gente está falando aqui, né? O que marca a gente, como se tivesse acontecido ontem, algo de 30, 40 anos atrás, né? Então, enfim, só para amarrar um pouco com a fala da Maria de Lourdes. Me fez pensar também, né? Porque o que eu tinha pensado é que, disso que você estava falando, que na palavra transitoriedade tem a palavra transitar, né? A gente está sempre transitando no transitório. Me fez essa brincadeira de palavras, assim, pensar nisso que você está falando mesmo, né? A gente fica transitando em tudo isso, no que é transitório, né? Muito, muito interessante mesmo a sua fala. E essa sua outro olhar, né, para o conto, né? Você trouxe um olhar diferente, assim, pela sua experiência, pela sua outra busca, né? Achei bem legal. Celso? Oi. Oi. Então, eu acho que eu me identifico com essa fala da Marisa, porque até naquele questionário que vocês circularam, quando da inscrição, né, nesse encontro de hoje, a razão pela qual a minha motivação para fazer esse encontro, para participar desse encontro, era exatamente essa, né, essa angústia do tempo passar tão rápido, né? E eu acho que essa foi até uma angústia que me acompanhou a vida toda, porque acho que, de certa maneira, em boa parte das decisões que eu tomei, não eram coisas que tinham a ver comigo, que tinham a ver com a minha essência. Em geral, decisões no campo profissional, né? Que a gente é tomado por uma ideia de que, bom, em parte real, óbvio, né? De que a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro para viver, né? Porque o mundo é movido a isso, dessa maneira, mas também porque se a gente não presta muita atenção, se a gente não tem muito cuidado, a maior parte da vida a gente gasta nisso, a maior energia da vida a gente acaba gastando nisso. Então isso sempre me incomodou bastante, né? A morte nem tanto por conta talvez de algum viés religioso, espiritualista, né? Esses dias, antes de ontem, eu estava terminando de ler esse livrinho, não sei se dá para ver. Acho que o Mário vai gostar. Do Epicuro, né? Eu vou ler o título aqui, é Carta sobre a Felicidade ou Carta a Meneceu. E ele fala sobre essa preocupação com a morte, né? Que ele fala assim, olha, não se preocupem com a morte, porque onde a morte estiver, você não estará, né? Porque você está aqui vivo. Se a morte se apresentar, você acabou, então você não vai sofrer com ela. Então não sofra também por antecipação, né? A morte nunca vai estar com a gente, ela sempre vai estar num lugar diferente da gente. Num lugar diferente da vida, porque onde ela está, a morte estará lá também. E eu acho que ter esse olhar, né? Bom, voltando no conto, né? Essa coisa de somar os momentos de gozo, né? Os momentos de prazer,
para mim também é assim, bastante desconfortável, porque eu acho que eu tomei decisões erradas na vida, principalmente gastando tempo demais com esse negócio que a gente chama de profissão ou trabalho, né? Lógico que cada pessoa tem uma relação diferente com isso, né? A minha relação com o trabalho sempre foi um meio para atingir coisas que eu gosto. Mas não era exatamente coisas que eu gostava em si, era só um meio de, né? Então, eu acho que eu perdi muito tempo com isso. Então, essa questão da passagem do tempo, etc., é um tema que é muito, muito delicado para mim. Abaixei a mão. Pronto. Sibeli, você ia falar alguma Obrigado. coisa? Achei que a Sibeli ia complementar alguma coisa, não. Posso falar? Sim, sim, claro. Então, eu interpretei um pouquinho diferente deles essa parte do somar o tempo. Eu, na verdade, né, no conto, o que eu percebo para mim, né? Não é muito bem uma soma de tempo que a gente vai se preocupar, não é com a soma do tempo, mas é sim em ter momentos de prazer, momentos de felicidade, não necessariamente uma soma, né? Porque realmente a gente passa muito tempo da vida da gente, às vezes se preocupando com as coisas e com as coisas da família, com as coisas da gente mesmo, profissão, para ganhar dinheiro, para batalhar com as coisas, e às vezes esquece um pouco das coisas que nos dão prazer. Então, eu, de um tempo para cá, como eu estou com os filhos agora já encaminhados, eles ainda estão morando comigo, mas não por muito tempo, eu resolvi começar a reatar coisas que eu gostava de fazer, que eu não tinha tempo, né? E comecei a voltar a pensar em pintar, desenhar, fazer as coisas que eu gostei. Entrei num clube de leitura, entrei na confraria, na pandemia, né? E eu acho assim, isso me trouxe muito prazer. Eu acho que isso está somando o meu tempinho aí para lápide, mas não acho que é necessariamente uma soma, mas é um acrescentar na sua vida prazeres, que é isso que faz você viver melhor, né? E é isso que faz você aceitar mais o envelhecimento, que é justamente, eu li no meu curso, eu fiz odontogeriatria, né? E no final do curso da geriatria, eles perguntaram quem que queria falar alguma coisa, e eu tinha acabado de ler aquele livro da Lia Luft, Perdas e Ganhos, e ela fala uma parte ali, e eu peguei essa frase para falar no final, no encerramento do curso, que ela fala assim, olha, uma senhorinha está cuidando da rosa, no jardim, e passa uma moça correndo e fala, nossa, que lindo o seu jardim, né? Aí ela fala assim, olha, hoje eu não posso correr que nem você, mas eu tenho tempo de cuidar das minhas rosas. Então, é bem isso, é adaptação, é transformação, é você ter o tempo de cuidar das suas rosas, né? Então, acho que é esse tempo que o conto fala, é de você arrumar tempo para ter prazeres e o envelhecer tem essas vantagens, que você acaba tendo tempo para fazer coisas que você gosta, né? E isso vai somar na sua vida para você ter um envelhecimento mais feliz. Eu fiquei pensando também um pouco da sua fala e do Celso, Márcia, o que seria, né? Perder ou ganhar tempo? Uhum. Fala tanto, né? Estou perdendo tempo pensando nesse assunto, no trabalho, nas coisas que será que eu gosto, não gosto? Uhum. E aí você traz o perdas e ganhos da Lia Luft, né? Que junta esses dois pontos aqui que a gente está discutindo, né? Que o Celso traz e complementa depois. Eu queria também falar.
é uma... Eu... Oi, tem Pode fila? falar. É que a Márcia colocou a mãozinha ali. Tá. Ela deixou. Mas ela falou que você Ei, pode falar. Ah, desculpa. Não, pode Não, falar. eu fiquei pensando também na memória inventada, sabe, nesse conto, porque eu acho que tem uma beleza na nossa vida de também escrever as coisas como a gente gostaria que elas fossem, e não necessariamente como elas foram, né? E eu acredito que quando a gente... Acho que o conto do Antes também fala um pouco sobre isso, o conto não, o livro, sobre como essa memória, ela vem não tão fiel como o acontecido, né? Mas sim como você se lembra daquele fato. Eu participei de um filme como cenógrafa, que é o Narradores de Javé. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, que basicamente é o seguinte: a cidade vai ser inundada para a construção de uma usina hidrelétrica e os moradores eles se reúnem para que a cidade não seja inundada. Então, eles precisam levantar um livro para falar sobre a cidade, porque a partir do momento que ela vira um patrimônio material, ela pode ter a imunidade e não ser inundada. E aí tem esse personagem, que é o único dessa cidadezinha que sabe escrever. E ele vai buscando referências sobre a origem dessa cidade. E cada um conta a sua versão daquilo, né? É muito bonito o filme, porque ele fala disso, assim, como que você enxerga fatos da sua vida, contados por seus pais, enfim, e tudo mais. Então, eu fiquei pensando no caso esse caderno que é entregue, né, para quando se faz 15 anos, como também um caderno onde você pode escrever uma memória que não necessariamente seja aquela. Então, eu fiquei imaginando esse cemitério como uma grande biblioteca, assim, de possibilidades das pessoas lerem ficções também feitas pelo outro, né? E não necessariamente a vida como ela foi, mas, assim, a vida como a pessoa gostaria de que fosse, porque, às vezes, isso até alivia a dureza da vida, quando você consegue escrever, né? Enfim, fiquei pensando sobre isso. Que interessante essa sua fala. Legal, as memórias que as pessoas vão... tem o significado que cada um dá, né? Para a sua história. Acho que fala um pouco isso mesmo. Eu também tive essa impressão. Uhum. Bom, eu anotei algumas coisas, mas depois a gente fala. Uhum. Márcia, pode falar. Então, interessante é que eu pensei que esse caderno, né, eu voltei para mim, e como que a gente cria tanta expectativa em tudo na nossa vida, e muitas vezes os momentos de alegria, que como ele fala aqui, né, para registrar aqueles momentos de alegria que durou a emoção, né, aquelas coisas, e a gente não valoriza, né? Porque a gente cria um mundo dentro de uma expectativa. Vamos supor, eu vou a uma viagem, vou fazer uma viagem, e eu crio uma expectativa para essa viagem, e aí eu só busco a alegria, o positivo dentro da minha expectativa e não percebo os outros momentos sutis, né? E como a gente vive isso o tempo inteiro. A gente sempre está querendo grandes emoções, né? Sendo que as coisas estão, às vezes, nas pequenas situações, numa florzinha que abriu ali, linda, né? E eu acho que a gente começa a perceber realmente isso depois que a gente começa a passar começando a entrar inusenta, né? E a gente, porque quando a gente é muito jovem, a gente vive muito isso, buscando, mas a gente busca aquele prazer, aquela alegria que está no grandioso e não no pequeno. Então, eu fiquei pensando, será que eu, aos meus 62 anos, quantos anos de alegria que eu tenho, né? E que eu consegui perceber na minha vida, que eu consegui
é agarrar essa alegria e curtir esse momento, porque eu acho isso, a gente fica na expectativa de grandes coisas, e eu percebo que não é por aí, né? Então, eu acho que tanto que o início, né, ele busca, ele fala, o buscador nem sabe o que ele está buscando, mas ele está buscando alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente está no momento que a gente está buscando, mas eu acho que a gente, eu estou falando a gente, nós que já estamos aí, né, no caminho aí da idade mais avançada, eu acho que a gente busca, são esses momentos mais tranquilos, esses momentos de alegria que não são grandiosos, mas que são confortáveis e que nos alimentam, né, a alma, nos alimentam o espírito. Era isso. A grandeza pode estar tomar um café, como o Mário trouxe, né, Márcio? Celso, por favor. Posso, Carla? Tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Eu posso ler um trechinho só desse livrinho que eu falei aqui, do Epicuro? É bem pequenininho, é bem rápido, prometo. Ele começa assim: consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão deste fim, todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim da vida feliz. É isso. Só fazendo uma ressalva de que no livro, em outros pontos, por prazer, ele não quer dizer uma vida de excessos, tá? Uma vida, como o Mário falou. Mário, né? Nosso amigo aqui? Mário. Às vezes o prazer é sentar e tomar um café só, ficar vendo o trânsito passar. Às vezes são pequenos prazeres, não se trata de um excesso. Como a gente vive num ambiente muito consumista, né? A gente está muito, quando pensa em satisfação dos prazeres, parece uma coisa sempre muito exagerada, né? E uma vida assim, sempre sem nenhum desafio, mas em outras partes do livro ele fala também disso, né, do prazer de você ser desafiado e vencer aquela situação. Então, é um conceito de prazer um pouco mais mais amplo do que um hedonismo exagerado. Ou como se entende hedonismo hoje em dia, né, porque o conceito também está meio bagunçado. É isso. Que também tem a ver com a fala da Márcia, né, que você está trazendo. Sim, exatamente. Que a Márcia trouxe também, né? Depois coloca para a gente, Celso, o nome do livro. Ponho. Eu vou ver se eu consigo ficar no ar e tirar uma foto, e vou fazer isso agora, tá? Ótimo. Obrigada. Imagina, um prazer. Mari? Oi. Queria complementar também o que a Márcia de Minas falou, que tem duas Márcias, né? Me chamou a atenção no conto Buscador que ele está indo para um lugar, mas ele encontra um outro, né? Então, assim, parece que ele tem aquela idealização, né? Tem um chamado de ir para a cidade, até anotando o nome aqui para não esquecer, Camir, né? Esse é o chamado, essa é a busca. Só que não, né? Ele achou
um aprendizado, houve essa parada lá nesse cemitério, que, né, apareceu ali como um lugar diferente, verde, aquela colina. Então, tem uma coisa assim, do que a Márcia tinha falado, que tem a expectativa, que é uma idealização de, nossa, tem um algo, né, maior, que é o que eu busco, é o que eu quero, que é o que eu idealizo, que é aquilo que vai me fazer feliz. Só que a gente encontra outras coisas no caminho e, às vezes, é por aí que a gente se encontra, né? Que é o que a gente que faz sentido, que traz até o aprendizado ou a felicidade mesmo, né? Um pouco por aí só. Quantas vezes, né, nós não passamos por isso, a gente achando que ia em busca de uma coisa e encontrou outra. E com tanto significado, né, que ali ele encontrou alguns que fez ele pensar em alguma coisa, né, fez ele fazer reflexões sobre a vida, né. Vamos lá, Mário. Mário, tu quer falar? Exatamente de quem estava falando há pouco sobre a questão. A moça que arquiteta, ela estava falando disso, se não me engano. Esqueci o nome, não tá, eu estou no telefone e não aparece todos os nomes na minha frente assim, tão rapidamente, não. Desculpe se não foi isso. Mas eu estava falando a questão da idealização. Nós idealizamos muitas vezes sobre muitas coisas, né? Muitas vezes nós escrevemos ou contamos ou narramos uma história ou lembramos de uma coisa, mas não lembramos necessariamente tal como essa coisa, esse fato, esse fenômeno, essa pessoa eram ou aconteceram. A gente vai construindo sobre lembranças. A memória é uma coisa dinâmica, né? Memória não é estática, ela não está petrificada. Inclusive, ela nos convida a novas formulações. Enfim, a memória nos ajuda ou nos convida a uma certa ficcionalização ou a uma imaginação também dos fatos que experimentamos, né? E essa experiência está na própria... Eu também não lembro o nome da moça que narrou a história há pouco, belíssimamente, né? E no meio da narração dela, não sei exatamente em qual trecho, mas assim, isso é uma percepção íntima minha, né? Ou pelo menos eu imaginei isso na hora que quando ela estava narrando a história. Ela estava se deslocando muito em ambos os textos, tanto no texto do Freud quanto no texto do Bucay, né? Dos dois. Ela não estava lendo o conto do Bucay, ela estava pensando do imaginário da leitura que ela realizou do conto, ela estava pensando determinados tópicos, determinados aspectos, e não sei se ela leu o ensaio do Freud, eu percebi que havia um encontro promovido por ela dos dois textos. Isso é absolutamente interessante. Quer dizer, ela não estava lendo um conto, ela estava falando daquilo que o conto representou para ela como possibilidade de imaginação. Essa é a tarefa do narrador, né? Qualidade do narrador, né? Enfim, a coisa é assim mesmo. E ao mesmo tempo, cá comigo também, comecei a lembrar de uma coisa que me chama muita atenção atualmente. De certa forma, tem a ver com o final, com a parte final do texto do Freud. Nas últimas linhas mesmo, quando ele diz o seguinte: quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o autoconceito é que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta da sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme de forma mais duradoura do que antes. Com essa recente experiência da guerra, da invasão da Ucrânia, eu tenho apreciado muito, na matéria jornalística, que está muito fácil, evidentemente, mas há um trabalho esplêndido de um fotógrafo italiano. Isso é possível encontrar no Instagram, no perfil dele no Instagram. Emílio Morenati, o nome dele. O Morenati está fazendo fotografias da destruição, né? E fotografando pessoas. Ele interpreta o que as pessoas estão vendo da destruição e coloca isso na fotografia dele, né? E comparando uma foto com outra, lendo uma foto ao lado de outra, e ao mesmo tempo ouvindo, lendo determinadas manifestações de vontade das pessoas que estão, infelizmente, passando por essa experiência de que não importa que eles estejam destruindo, a gente vai reconstruir tudo, né? A gente vai fazer isso de forma mais firme e mais duradoura do que antes.
Então, lendo a história do Freud, o conto do Bucay e as fotos do Morenati, a gente constrói imaginariamente, claro, um cenário do que significa enfim, a condição humana diante da destruição, né? A destruição também nos aponta a possibilidade de que aquilo que estamos perdendo possa ser construído ali adiante de uma forma definitiva, de uma forma mais duradoura, né? Então, essa experiência da transitoriedade, ela pode significar também a condição de possibilidade de nós avançarmos não na substituição literal, mas não na restauração literal, mas na instauração de algo que vai apontar para novas possibilidades, uma nova condição de experiência e experiência para essas pessoas, talvez mais duradoura, né? Isso é o que eu consigo ver juntando essas três coisas, é o conto do Bucay, o ensaio do Freud e as fotos do Emílio Morenati, que o amigo já postou aí, o nome dele está no Instagram, eu convido todos a vocês verem. Algo de assustador em princípio, mas assim, é algo sobre o que se pode fazer uma leitura extremamente interessante. Não se pode dizer que aquilo é bonito, mas o mínimo que eu posso dizer é que aquela imagem é agudamente inspiradora. O Celso postou o nome dele há pouco, né? Era isso. Então, estou vendo a narração da história que a moça fez com a possibilidade de juntar essas três coisas, e como imaginação de algo que foi lido, né? E que é transmitido de outra forma, mas não deixa de ser, não perde o vínculo, não perde o liame com a experiência da leitura que ela própria fez. Isso é muito, muito bonito, muito interessante, né? Se alguém tiver disponibilidade ou vontade, amanhã nós teríamos aniversário, né? Claro, eu vou comemorar isso com um bom café. Eu gostaria muito de ter tido essa possibilidade sentado ao lado dele, tomando um café, né? Dos 130 anos, um dos maiores pensadores da perspectiva da experiência humana, né, que foi Walter Benjamin. Amanhã seria o aniversário dele dos 130 anos. Ele trabalha com essas coisas, ele lida com esse material, a memória, a imaginação, a experiência, né? É isso por enquanto, desculpe se me alonguei. Ótima amarração você fez, né, Mário? Assim, dos dois textos. E aí eu fiquei pensando, escutando vocês, né? Esse lugar do cemitério. O cemitério já se fez tão presente aqui na Casa Frida, a gente já chegou a pensar em um dia fazer um encontro lá, né? A Renata e eu, a gente participou de alguns encontros também que eram feitos no cemitério para falar sobre morte, sobre finitude e a presença. Tinha muitas profissionais da área da saúde, principalmente médicos, dizendo que eles não tinham formação de como lidar com a parte emocional, né? Eles sabiam tudo sobre a parte física do morrer, mas eles não sabiam como acolher as pessoas ou como, né, conseguir dar um apoio para a família, formar uma rede de apoio. E como o cemitério está presente aqui, né? A gente está falando sobre o cemitério, e acho que o cemitério aí como um símbolo, né, dessas lápides de corpos, pessoas que morreram, mas o quanto ao mesmo tempo estamos perto da vida, né? O quanto faz a gente pensar na valorização da vida, que é muito o que o Freud escreve aqui nesse texto, né? O quanto no contato com a destruição, com a morte, a gente pensa na preservação, né? Não no oposto a isso. Então, foi o que eu pensei, queria compartilhar aqui com vocês. A gente está chegando ao fim. Renata... Eu queria só compartilhar uma coisa que agora que eu ouvi de novo ela falando, eu fiquei com uma questão assim, com quantos anos a gente enterra a criança interna, né? A criança que a gente tem dentro da gente, né? E ela fala, né? Que as crianças estavam enterradas. Eu fiquei pensando isso, porque a criança tem uma habilidade de viver muito momento, né? Não ficar muito
transitando muito como a gente transita, né? Quando a gente vai ficando na idade adulta, e agora eu também me encontro na idade do envelhecimento, e a relação do tempo já começa a se modificar, como a relação do tempo dos mais jovens é outra. E eu fiquei com essa questão, né? Com quantos anos a gente enterra a criança interna, né? Acho que a gente pode manter essa criança em algum momento aí dos nossos dias, manter ela viva, não enterrar. Fiquei pensando um pouco isso que eu queria dividir. Além de tudo isso, né, que vocês foram falando, achei muito rico, nossa, me fez pensar muito em muitas coisas, anotei um monte de coisa que vocês foram falando. Muito obrigada. Isso que você está falando, né, é a criança que transcende ao tempo cronológico, né? Não importa tanto a idade. É uma frase também no Pontalis que ele fala isso, né? Uhum. Que eu acho que a gente pode até... Vou só ler esse pedacinho, não sei se vocês não conseguiram ler, que ele é a contracapa do livro. Ele escreve o seguinte: quando acontece de dizermos era melhor antes, estaremos sendo passadistas, vítimas da nostalgia de uma infância distante, de uma juventude já finda, de uma época anterior à nossa, na qual temos a ilusão de que seria melhor viver? A menos que esse antes significa um tempo fora do tempo, que escapa ao tempo dos relógios e dos calendários. Eu me recuso a retalhar o tempo. Nós temos, eu tenho todas as idades. Muito bonito isso. É lindo, é muito bonito. Daria para a gente falar dele, né? Muitos encontros. Pontalis tem umas frases ótimas, né? A gente vai poder ler mais sobre ele, né? E por pra falar em encontros, o que a gente pensou, se fizer sentido para vocês, seria a gente fazer um ciclo de 6 encontros até o final do ano, um encontro por mês. Só que a ideia, esse inicial, nós escolhemos o material de apoio. A ideia, claro, quem quiser participar e tiver disponibilidade também para continuar conosco, é vocês enviarem algo que suscitou assim desse primeiro encontro para a gente trabalhar no próximo. E aí esse material vai ser criado por vocês, a gente vai contribuir, construir, vai ter né? uma curadoria do que vocês enviarem, mas acho que seria bem interessante, né? Já que acho que foi citado, né? Foram citados contos, a memória inventada, teve música, enfim, daria para a gente fazer um bom caldo aí dessas referências. O Celso também trouxe. Enfim, fica como uma sugestão. A gente vai podendo complementar com o olhar da psicanálise, o que a psicanálise pode estar contribuindo sempre, né? Para a gente poder ampliar. Interesse para o envio desse material, desse subsidiário aí, desse material, mas para onde pode ser enviado? Para o e-mail da Casa Frida. O e-mail que vocês receberam da gente. Todo mundo recebeu o nosso e-mail? Sim. Com material de apoio? Sim. Ótimo. Okay. Pode ser naquele mesmo e-mail que a gente enviou. Será que a gente continua com e-mail? Com a comunicação por e-mail? O que vocês acham? A outra opção seria a gente criar um grupo no WhatsApp, se vocês acharem. Eu acho para mim o WhatsApp funciona bem mais fácil. Então, se pudesse o WhatsApp, para mim, eu acho muito mais, está mais prático. Eu saio muito, né? Eu não fico com o computador, porque como eu faço atendimento muito fora, então o WhatsApp, para mim, é muito mais prático, né? O computador, o e-mail, nem sempre a gente consegue acessar pelo celular, às vezes ele não entra, o WhatsApp já é mais rápido. Então, se pudesse criar um grupo no WhatsApp, eu ia achar muito mais fácil o manuseio, né? Se todo mundo concordar... Eu tenho um pouco de restrição com o grupo no WhatsApp, porque depois aquilo vira um bolo, uma mensagem em cima da outra, e aí a gente acaba se perdendo.
Então, de repente, pode até ter um grupo para você mandar coisas pontuais, assim, aí vocês pensam, mas, assim, e-mails importantes com algum link, alguma coisa, se permanecer um e-mail, acho que ajuda bastante, porque eu tenho um pouco de receio do WhatsApp, já me perdi várias vezes e aí você não consegue acompanhar. É difícil mesmo. O WhatsApp, o problema do WhatsApp é se mandar coisas fora do que entendeu? Sim. Porque o WhatsApp, o que acontece é que as Mas tem pessoas essa começam a preocupação. mandar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, não sei o quê, e não é para conversar, seria um e-mail para um WhatsApp para Comunicação. Sim. publicações, né? Se ficar bem claro que é só para mandar as matérias, que não é conversar, a gente conversa aqui, não é para conversar no WhatsApp, porque senão perde o sentido, né, de ser prático, acaba não ficando prático. É isso que a Marisa tem esse receio de acabar ficando com muita mensagem e acabar não conseguindo ver o que é importante. Sim. Faz todo sentido. A gente pode enviar um e-mail para vocês amanhã, fazendo mais ou menos um resumo do que a gente discutiu hoje, e aí vocês respondem para a gente. Quem tiver interesse, manda o contato do celular para a gente criar o grupo, e aí seria, né, mesmo para a gente... enfim, tem pessoas que se adaptam melhor com o WhatsApp, outras preferem o e-mail. Sibeli, você quer falar? A Maria de Lourdes vai sair. Fala, Sibeli. Não, eu acho o WhatsApp muito prático e também acho que a gente no WhatsApp combina regras de diálogo, de convivência e tenta seguir, né? Eu acho que isso é uma prática bem bacana. Eu só queria saber se o encontro vai ser sempre na segunda quinta-feira do mês ou não? Tem data? Esses 6 encontros? O próximo a gente organizou para a primeira... seria para a primeira, na verdade, para a primeira quinta-feira, né? Que vai ser no dia 4 de agosto, próximo. A gente vai mandar para vocês, né? Essa vai ser uma exceção, né? Agosto é uma exceção, mas geralmente vai ser mesmo a segunda quinzena, né, Carla? É só agosto que a gente vai ter um probleminha em agosto, mas acho que em setembro a gente volta para a segunda quinzena, né? Porque a gente tem outras atividades a na gente quinta. não já vai combinar agora as datas, não. Vocês vão passando para a gente aos poucos, é isso? Eu só estou perguntando por causa do grupo de estudo da Frida, só para eu ir me organizando. A gente vai... Não vai coincidir com o mesmo Acho que dia. não vai coincidir, não. Mas a gente manda depois, a gente manda amanhã por e-mail, né? E quem tiver interesse em continuar com a gente, mandar o material. Queria agradecer à noite, os debates. Foi muito bom, muito rico. Para mim, assim, é um tema muito caro, a Casa Frida. A gente sempre quis começar uma discussão com esse tema e não poderia estar em melhor companhia, como a dessa noite. Então, obrigada pela presença. E continuamos, então, quem quiser continuar com a gente, claro, estaremos de volta no dia 4 de agosto com o segundo encontro. Esse livro, A Velhice, também acharia interessante a gente pensar em alguma coisa, Velhice, que você citou, Mário, mas a gente vai conversando. Ok, então, gente, boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença, pelas falas, por tudo. Tchau, Obrigado, tchau. Boa noite para todos vocês. Tchau, Celso. Boa noite. Tchau. Boa noite.